meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma aula. O tema da nossa aula é sólido geométrico. Mais uma aula com a professora Luísa Tereza. Olá, meninos! Eu sou o Nino e adivinha só do que vou falar hoje? Então, hoje a gente vai falar dos sólidos geométricos, que temos o cilindro, o cubo, paralelepípedo. Preparados? Vamos a isso! Vamos começar identificando alguns sólidos geométricos. Então, aqui, tal como tu e eu, cada sólido tem um nome. Então, como nós, os sólidos também têm seu nome. Então, aqui a gente temos o cubo, temos um exemplo de uma pirâmide, aqui a gente tem um cone e aqui a gente tem o cilindro. Cubo, paralelepípedo, esfera, cilindro, cone. Então, aqui a gente tem alguns sólidos geométricos. As pirâmides. Então, aqui a gente tem um exemplo de pirâmides. Tem uma base plana, que é essa base aqui, que ela se apoia. As faces juntam-se num só vértice no topo. Então, ó, todas as vértices eles vão se juntar aqui no topo. As bases podem ter várias formas geométricas. Então, aqui são algumas características das pirâmides. Podem ser base triangular, quando a base aqui embaixo for um triângulo. Pirâmide quadrangular, quando a base aqui abaixo for um quadrado. Pentagonal, quando a sua base for um pentágono, tiver 5 lados. Hexagonal, quando a sua base tiver 6 lados. Os prismas têm duas bases planas. As bases podem ter várias formas geométricas. Podem ser prisma triangular, quando a sua base for um triângulo, que ele tem que ter duas bases planas, ó, uma aqui inferior e outra superior. Pode ser um prisma quadrangular, quando as suas bases for formada por um quadrado. Prisma pentagonal, quando as suas bases for formada por um pentágono. E prisma hexagonal, quando as suas bases são formadas por um hexágono, formado por 6 lados. Vamos ver então se perceberam a diferença entre prisma e pirâmides. Então, aqui a gente tem um exemplo de prisma. Aqui também a gente tem outro prisma. Agora aqui a gente tem uma pirâmide. Aqui a gente tem outro prisma. Vamos decorar esta quadra escrita pelo professor Vaz Nunes. Assim será mais fácil. O veste, pica, a aresta, corta. A face é larga, parece uma porta.
Então, ó, são as faces que estão formando, fechando a caixa, o cubo. Agora aqui a gente tem as arestas. E os encontros, os cantinhos, são os vértices. Ó. Isso aqui são as arestas. E os cantinhos são os vértices. Ó, arestas. Certo? Então, temos as faces, vértices e arestas. Será que todos os sólidos têm vértices? Observe bem estes exemplos e vamos ver quais as diferenças. Então, aqui a gente tem um sólido, que é o paralelepípedo. Eles têm faces, arestas e vértices. Aqui a gente já tem o cone, que no caso vai ter só o cantinho aqui. E temos o cilindro, que ele não tem vértices. Não tem vértices. Ó, aqui tá mostrando as faces planas do paralelepípedo. Aqui a gente tem as bases planas no cilindro. Superfície curva, que é arredondada. Que a gente tem uma base plana no cone. Tem a superfície curva. Então, podemos concluir. Os sólidos que só têm faces planas são sólidos com vértices e arestas. Então, aqui, ó, a gente tem os vértices, que são essas bolinhas em amarelo. Esses risquinhos que estão em verde, que são as quinas, são as arestas. E as laterais, as tampas, são as faces. Os sólidos que têm superfícies curvas podem ter vértices, mas não têm arestas, que é o caso do cone. Ó, ele tem um vértice, mas ele não tem arestas. Cilindro e esfera. Vamos então distinguir. Poliedros. Sólido que tem apenas superfícies planas. O cubo, o paralelepípedo, pirâmide, outra pirâmide, os prismas, outro exemplo de prisma, outro exemplo de prisma, pirâmide. Então, aqui são os poliedros, eles são formados apenas por superfície planas. Já os corpos redondos, que têm superfícies arredondadas, não poliedros. Alguns autores também chamam de corpos redondos. São sólidos que têm pelo menos uma superfície curva. Vamos mostrar algumas planificações dos sólidos geométricos. Será que vocês vão descobrir? Aqui, ó, nós temos a planificação do cubo. Aqui nós temos a planificação de uma pirâmide de base. Ó, aqui é só vocês contar os lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A pirâmide hexagonal. Aqui nós temos uma pirâmide quadrangular. Aqui nós temos a planificação do paralelepípedo. Aqui nós temos do prisma triangular. Aqui nós temos o cone. Aqui nós temos uma pirâmide de base hexagonal. Aqui nós temos a planificação do cilindro. E até a próxima aula. Bons estudos, fiquem com Deus. Espero ter ajudado a vocês.